Pedimos ao Pai Altíssimo que abençoe a nossa noite, o nosso começo de aula, que seja maravilhoso e proveitoso como todas as aulas são, que nos dê um bom entendimento e que abençoe também aos irmãos que não puderam estar presentes. Que assim seja. 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 Obrigada, Elizabeth. Pessoal, Nada. até a semana passada, a gente estávamos, né, ficamos ali no item 26, né, voltei um pouquinho, analisamos do item 20 a 26, onde o Allan Kardec está analisando os tipos, né, ele tenta dar alguns exemplos para nós, nos trazer uma coletânea de exemplos, onde ele vai estar analisando os incrédulos, né, então lembra dos tipos, né, alguns que são de má fé, outros que são incrédulos por eles justamente não ter interesses, e esses incrédulos, eles são sempre colocados em dois grandes grupos, ou eles são incrédulos, né, vamos colocar assim, do grupo, né, de outros pensamentos espiritualistas, ou eles são incrédulos do materialismo, que esses, lembra que a gente conversou até semana passada, fizemos alguma dinâmica, né, de como que a gente poderia convencer o incrédulo, né, a gente chegamos à conclusão juntos na semana passada que aquele que for, né, que já estiver pelo menos admitindo a existência da alma de algum modo, né, que ele já pode colocar no grupo de espiritualismo, esses são mais fáceis, né, ou até mesmo como o Allan Kardec coloca, né, não é tão perda de tempo assim de quando a gente está dialogando ou conversando com um materialista. Então, o Allan Kardec, ele passa entre os itens 20 e 26, analisando esses tipos de incrédulo. Depois, né, ele começa ainda nesses itens, né, ele começa a analisar agora os tipos de adeptos ou os tipos de crente, ou seja, aquele que vai, né, que tem a tarefa naquele processo aprendizagem, ensino-aprendizagem, aquele que tem a tarefa de ensinar ou de instruir acerca da doutrina espírita. Então, como Allan Kardec ele coloca ali, né, tudo, né, o sucesso, qual seria o sucesso, né, o alcance do nosso objetivo de conseguir, né, fazer com que aquele incrédulo vire um crente ou um adepto também, vai depender muito do tipo de adepto que nós já somos, né, ou seja, da forma como a gente vai apresentar, a forma como a gente apresenta um conhecimento espírita para o outro, diz muito sobre nós, né? Então, é por isso que ele coloca, né? É importante a gente analisar que tipo de crentes que somos, né? Ou seja, daqueles que possuem o conhecimento, né? Agora, analisando aquele que tem a tarefa de persuadir, que seria o método. Aí ele coloca, né, isso já a partir dos itens 27 e 28. Ele colocou também em dois grandes grupos. Aqueles crentes ou aqueles adeptos que não têm um estudo direto, né, que são aqueles que intuem, aqueles que até falam acerca, né, sobre algum fenômeno espírita, sobre alguma coisa, sobre algum conhecimento, algum princípio que esteja dentro né, de todo o estudo espírita, mas eles não sabem repassar essa informação. Por isso, como Kardec coloca aqui, são os espíritas sem o saber. Eles já ouviram falar, eles né, até acreditam, né, eles até intuem, acreditam, mas eles não possuem um estudo completo ao ponto, né, de conseguir persuadir aquele outro. Então, como ele chamou aqui, são os crentes sem um estudo direto. Depois, vamos ter os espíritas experimentadores, são aqueles que são totalmente ligados, né, ao fenômeno, ou às manifestações.
vamos colocar assim, são aqueles espíritas que eles só conseguem observar um aspecto só que toda a doutrina espírita nos oferece. Lembrando que nós temos 3 aspectos, né? Um deles é o científico. Então, é onde aqueles que só querem saber do fenômeno, ou seja, são apenas ligados a este aspecto. Por isso que o Allan Kardec chamou de espíritas experimentadores. Depois são aqueles, o que ele chama de espíritas imperfeitos, né? E são todos, né, lembrando que nós estamos analisando aqui, por isso que ele está colocando a palavra espíritas, porque ele está falando dos adeptos, são os tipos de adeptos. São aqueles que compreendem, né, como a gente colocou ali, compreendem a parte moral, compreendem e conseguem enxergar a lógica, conseguem enxergar a beleza que o texto espírita tem, mas não pratica, ou seja, é aquele que admira a moral, mas que nem mas sabe aquele que não, é lógico, né, que todos nós, a gente não consegue atingir, obviamente, em uma encarnação só a perfeição moral. Mas aqui desse grupo, que ele chamou de espíritas imperfeitos, pelo texto, dá a entender que são aqueles que nem se esforçam, né? Apenas conseguem ver a beleza em um texto, né? O espiritismo é muito bonito, tem uma moral muito bonita, tem um corpo filosófico muito bem amarrado, muito bem bonito, mas eles não apreendem, ou seja, o conhecimento, a moral, que realmente essa transformação moral que o espiritismo nos coloca, né? Como fim, como um objetivo. Depois, ele vai colocar aqueles que são realmente espíritas, né, os verdadeiros espíritas na palavra mesmo. São aqueles, né, que além de completar os 3 aspectos, mas que praticam, ou seja, que vamos colocar assim, que já abriram o seu espírito e a sua consciência para todas essas consequências morais. São aqueles que, de algum modo, estão fazendo um esforço, estão tentando aproveitar de todo este conhecimento espírita, eles estão tentando retirar algum proveito. Né? A gente pode perceber aqui no texto que eles colocam, né, que o Allan Kardec colocou, não são aqueles que já alcançaram a perfeição moral máxima, né? Aqui não está falando de espíritos perfeitos, né? Então, ele está falando daquele que pelo menos, né, aquele irmão que pelo menos já conseguiu enxergar, além de um texto bonito, além de uma lógica, além de uma ciência, né, além de uma ciência, ele conseguiu aprender as consequências morais e já está colocando em prática. E o outro, né, que ele vai até falar, né, vai até falar que é o grupo mais perigoso, né, são os espíritas que ele chamou de exaltados, mas a gente poderia colocar assim, são aqueles que são fanáticos, né, são aqueles que até perderam, né, vamos colocar assim, até perderam aquele primeiro intuito, né, que teria o quê? Que o Allan Kardec nos coloca, que é seguir sempre com a nossa razão, né? Então, são aqueles que não conseguem enxergar nada, ou seja, não conseguem pensar além do que o texto já nos coloca e faz uma leitura dogmática e não uma leitura racional, que era aquela que o Allan Kardec que sempre nos coloca, né, como uma das grandes forças. E depois, né, depois que ele apresentou os adeptos, ficou alguma dúvida, pessoal? Alguma questão ainda sobre essa análise que o Allan Kardec faz nesses itens, né, até o item 28, sobre os incrédulos e os adeptos? Ele coloca alguns exemplos, né? Lógico que ele não consegue esgotar aqui, né? Ele colocou os principais grupos que a gente pode observar, né? Mas ele teve cuidado, vou colocar assim, metodológico, de trazer para a gente esses exemplos.
Alguém ficou com alguma dúvida ou que teve uma outra compreensão do texto, além desses que a gente já está trazendo? Então, a gente agora já vai falar do método, né, que é a última parte ali daqueles 4 caminhos que a gente fez desde o primeiro dia que a gente começou a analisar esse capítulo. A gente, né, lembra que a gente primeiro tinha que fazer a análise, né, o objeto de ensino, que é a doutrina espírita, depois daquele que será ensinado, né, ou seja, que ele chamou de incrédulo, daquele que ensina, né, que é o crente ou adepto, e por último, né, qual o último passo desse ensino-aprendizagem aqui? É o método de ensino, que é onde ele começa a falar a partir do item 29 deste capítulo. Então, ele começa, né, ele começa a falar, né, ele retoma, né, essa parte, que para a gente poder aplicar o método, né, qual o melhor método que eu vou usar para poder convencer aquele incrédulo. O primeiro passo qual é? Eu conhecer, né, como nós já vimos nos estudos anteriores, que é conhecer, ou seja, ensinar de acordo com o perfil do aprendiz. Então, esse é o primeiro ponto, né, para eu poder escolher qual é o método, ou seja, para onde eu vou seguir a minha conversa. E ele sempre falou, não é mesmo? Ele sempre nos disse que eu tenho que partir independente do meu aprendiz aqui. Oi? Alguém falou alguma coisa? Ou está com o microfone aberto? Acho que tem alguém com o microfone aberto aí. Ah, Tá deve dando ser, muito né? eco. Pessoal, tome cuidado para deixar o microfone com áudio, tá? Isso. Porque senão as pessoas não conseguem ouvir. Voltando aqui a falar sobre o nosso método, né? Então, o primeiro passo, eu tenho que conhecer qual será o meu aprendiz, quem é o incrédulo aqui, né? Lembrando de todas aquelas análises que o Allan Kardec fez no item anterior. Será que é um espiritualista? Será que é um materialista? Né? Que são esses 2 grandes grupos, e depois aqueles grupos mais específicos, né? Onde o Allan Kardec, nós já vimos aqui, que ele fala sobre esse incrédulo, que é o aprendiz aqui no caso. Né, até depois, né, depois que eu descobri, né, eu vou partir do conhecido, ou seja, eu começo a explicar, né, ou a apresentar, ou abrir esse meu diálogo através, lembra, sempre daquilo que o outro conhece primeiro, para depois apresentar o desconhecido. Que é o que, né, que é o que ele trabalha aqui no item 29, né, que ele vai falar, ele retoma essa ideia de novo, falando que para que eu possa ensinar o conhecimento aqui no geral, no caso que ele está falando aqui, o conhecimento espírita, eu preciso saber qual é o perfil daquele que está me ouvindo, daquele que está aprendendo comigo. E ele vai colocar, né, tanto por quê? Porque os meios de convencimento, ou seja, o método que eu vou persuadir o outro, vai depender extremamente, como colocou ali, conforme os indivíduos, conforme aquele que vai ouvir, aquele que será convencido. Né? Ou seja, porque muitas vezes a forma como eu falo, ou os fatos que eu falo, pode convencer mas ao mesmo tempo, um outro que, né, eu posso convencer o A. Mas o B que está ouvindo, que tem um outro perfil, ele não vai ser convencido da mesma forma que o A foi convencido. Talvez com o B, que tem um outro perfil diferente do A, né, eu tenho que falar de um jeito totalmente diferente. Então, por exemplo, o Allan Kardec dá alguns exemplos. Muitas vezes eu preciso, para que eu convença o A, basta eu apresentar, eu nem preciso falar de nenhum fenômeno espírita, por exemplo. Basta eu apresentar a própria lógica, ou seja, a própria parte de estudo filosófico que compreende o espiritismo, por exemplo. E o A, né, que é aquele que está me ouvindo, ele já
pela forma como eu explico, ele já encontra, ele já consegue observar e achar lógica nisso, e ele já se sente convencido daquilo que eu estou falando. Talvez para o B, apesar dele entender essa parte lógica, ele precisa, muitas vezes, né, muitas vezes, de um passo mais além, que eu apresente um fenômeno, ou que eu explique isso de uma forma vamos colocar assim, através de um método experimental, né? Ou seja, eu tenho que apresentar algo além do que eu apresentei para o A, para que ele se torne convencido, né? Então, como o Allan Kardec colocou, alguns já se convencem só pela razão, pelo raciocínio, outros não, né? Muitas vezes eu preciso trazer muitas explicações antes, trabalhar muitas premissas antes, para que depois ele fale para a gente, falando, realmente agora eu fui convencido, né? Então, por isso que muda esse perfil. E depois ele coloca no item 30, ele fala assim, olha, muitas vezes a gente pode, né, apresentar, né, imagens, falar sobre algum fenômeno, no sentido de analisar esse fenômeno, apresentar a lógica, e muitas vezes, principalmente se ele for aquele incrédulo de má vontade, né, de má fé, como a gente estudou lá no item 27, 28, por exemplo, ele não vai aceitar. Ele não se convence nem se você mostrar a lógica mais perfeita possível, e nem se você mostrar o fenômeno que até mesmo a sua razão não consegue falar, não, isso realmente não é, isso realmente existe, né? Então, vai ter aqueles, né, que o Allan Kardec fala, você pode apresentar tudo, ter o maior discurso, que ele não vai se sentir convencido. Aí ele fala, esse é o incrédulo mesmo, ele não quer ser convencido, como se ele não desse uma brecha para que a gente possa conversar, né? Então, vai ter essas pessoas existem, né? E ele mesmo fala, essas pessoas ainda precisam passar por essa prova, né? Ou seja, eles ainda estão com esse véu tão, vamos colocar assim, tão grosso, né? Que eles não conseguem nem te enxergar para poder conversar, para a gente ter para poder aplicar esse método que seria a conversa, né? Então, ele ia falar assim, olha, tem alguns, né, que não vão ter boa vontade, que não vão conseguir nem pelo raciocínio, nem pelos fatos serem convencidos. E esses sim, né, que eles falam, olha, eles, né, não tem como, esses ele fala, esse não realmente não tem como a gente fazer nada. Eles, perder tempo mesmo, né? É perder tempo, porque ele não vai ser convencido, você pode apresentar milhões de teorias e teses que ele não vai prosseguir com esse diálogo. Depois, no próximo item, o próximo passo, então, qual é o primeiro passo de todo esse método, né, que esse é o último caminho aqui, eu tenho que conhecer o meu aprendiz. Depois, eu vou começar pela teoria ou vou começar pelo fenômeno? O Allan Kardec já, né, e os espíritos, obviamente, já trazem para a gente começar pela teoria. Mas por quê? Né? Depois, então, o Allan Kardec ele começa, né, a partir desse item, falando assim, olha, tem um erro muito grande, né, e um problema muito grande se a gente começar a explicar pelos fenômenos, apresentando primeiro os fenômenos, e depois apresentar os princípios e a teoria. Então, ele fala, vamos começar primeiro né, vamos começar apresentando os princípios para depois eu apresentar a análise desses fenômenos. E ele vai falar o seguinte, que muitas vezes a gente pode apresentar a pessoa que ela não conhece nada, ela nunca teve contato, e a gente leva ela, né, por exemplo, a gente coloca essa pessoa para que ela possa observar um fenômeno, ela não vai entender. E ele fala, às vezes, ela vai sair até mais incrédula do que ela chegou.
justamente porque ela não tem base teórica, ela não tem referências, ela não tem ideias para poder ler este fenômeno. Ela pode até ficar, ou se ela pode ficar com medo, isso pode gerar muitas consequências, né, até psicológicas e morais nela. Allan Kardec nem entra no mérito, né, mas dá a entender que ela pode sair até mais confusa do que antes, do que ela chegou. Justamente porque ela não vai, se ela não teve alguém, se ela não teve, né, um adepto, né, ou seja, um professor que seja, para ensinar para ela a teoria, para que ela pudesse chegar lá com uma bagagem para poder interpretar esse fenômeno, ela não vai, ela pode sair até mais incrédula, ou seja, né, isso aqui eu tô falando, isso aqui, como o Kardec está falando, é de pessoas bem novatas mesmo, de que nunca leram um livro espírita, por exemplo, né, mas você coloca ela diante de um fenômeno assim cru, né, que ela não consegue, isso pode deixá-la, né, ele fala assim, é até o mal que você pode fazer com essa pessoa, e não é aqui o nosso objetivo, né. É por isso, né, que o Allan Kardec ele coloca, né, ele fala para a gente, né, que a gente tem que começar apresentando a teoria, né, ou seja, eu tenho que elevar essa razão, né, para essa pessoa, eu tenho que fazê-la ser convencida, né, eu tenho que persuadir através da razão, do diálogo, para depois apresentar aos olhos esses fenômenos, né, então ele vai falar assim, que é diferente de como, por exemplo, se a gente for apresentar um estudo de química, de física, que muitas vezes a gente começa pelo fenômeno e depois dessa análise, né, que é o que inclusive é o método experimental cru, vamos colocar assim, né, que a partir que eu estou apresentando, eu estou simulando um fenômeno como fosse de um laboratório, e nas outras ciências, né, que ele vai chamar dessas ciências comuns, né, como física, química, essas ciências principais. Eu apresento, eu simulo esse fenômeno. Esse fenômeno simulado eu apresento, depois eu começo, né, a explicar a teoria a partir desse fenômeno que eu estou ali, por exemplo, apresentando em uma exposição. Eu estou apresentando esse fenômeno, estou explicando que química está acontecendo ali, né, né, quais são as leis da física que está explicando aquele fenômeno que eu estou simulando, para depois eu apresentar a teoria, né, e fazendo sempre aquela ponte, sempre essa referência com o fenômeno e a teoria. Com o espiritismo, apesar de ser uma ciência que também abraça o método experimental, a apresentação dela para esse incrédulo, no caso aqui, tem que ser diferente. Primeiro, eu vou ter que apresentar, né, todo esse corpo teórico, e para depois, né, ou seja, eu tenho que instruir essa pessoa para que ela chegue ao fenômeno, justamente porque não é um fenômeno tão simples como um tubo de ensaio, alguma coisa ali, um objeto caindo para poder explicar alguma lei da física, por exemplo. Não é tão comum assim, aliás, não é tão, vamos colocar assim, não é tão fácil explicar, que eu preciso, ou seja, primeiro passar para ela todo esse suporte teórico e moral. Senão ela não consegue, né, senão ela vai ter, como ele começa aqui, né, vou ter muitos, né, eu vou ter muitos embaraços se eu começar os meus estudos espíritas através dos fenômenos, né, então, além de ser demorado, né, além de ser muito mais demorado esse estudo, porque já teve alguém, né, como foi a equipe do Allan Kardec, que já fez isso por nós, que já começou pelos fenômenos para depois ir para a teoria, então, ou seja, a teoria já foi, né, como a gente fala, né, ela já foi apresentada. Então, primeiro eu apresento isso que já foi apresentado, né, eu mostro para depois a gente poder exemplificar com os fenômenos. Né, e como a gente colocou aqui, né, que eu já tinha dito, né, como o próprio Allan Kardec coloca, né, não é possível, né, a gente fazer um curso espírita como se faz um curso de física ou de química, né, onde chega um professor ali na frente, ele faz as brincadeiras ali com tubo de ensaio, simula alguns fenômenos, alguma coisa. Eu não posso fazer isso, né, eu não posso fazer isso com os estudos espíritas.
É por isso que quando nós estamos lá no EJE, né, vamos colocar assim, o EJE, o primeiro ano, apesar de todo mundo, né, apesar de, ainda mais hoje em dia, as pessoas já chegam lá, já chegam com uma certa bagagem, esse incrédulo não é tão, às vezes, não é tão novato assim, mas ele não tem este conhecimento completo ao ponto, mas você imagina se a gente pegar esses alunos que chegam ao curso EJE, por exemplo, e colocar eles para fazer uma análise de uma mesa mediúnica. Eles podem ficar até mais confusos, além disso, tem muitos perigos, né, que a gente nem vai entrar no mérito aqui, que o Allan Kardec não entra, pelo menos neste capítulo aqui, no mérito, né, do que pode, de consequências morais e psicológicas e espirituais que podem ocorrer disso, né, de um novato em uma mesa mediúnica, por exemplo, eu não posso apresentar. Porque se meu intuito ali é instruir aquele irmão, poder ensinar e passar o que o Allan Kardec já nos coloca, não é mostrando uma mesa mediúnica, por exemplo, né? Eu tenho que o quê? Se eu quero mostrar, né? Vamos colocar assim numa aula, né? Que eu quero mostrar que o espírito é objeto de estudo. Eu não preciso, né, mostrar para eles a ação de um médium se comunicando com o espírito. Basta, né, eu apresentar o livro dos espíritos, por exemplo, e aí ali já vai ter o quê? Os princípios e a lógica. Eu convenço, vamos colocar assim, né, entre aspas, esse aluno através da razão. Eu não preciso apresentar para ele de uma forma experimental, como se eu estivesse numa aula de física ou de química. Então, é mais ou menos isso que o Allan Kardec ele quer dizer, né? E por que que é tão difícil? Justamente porque o nosso objeto de estudo aqui, que é o espírito, ele goza do quê? Como o Allan Kardec coloca aqui, o espírito não é nada mais do que a alma daquele homem que foi encarnado. Então ele tem consciência, ele tem vontades, né? Ou seja, eu não estou lidando com um tubo de ensaio ali, eu estou lidando, no caso, com um ser pensante. Então, não é fácil, né, não está sob só o meu comando, vamos colocar assim. Então, por isso que ainda tem esse problema, essa dificuldade. Ou seja, nem sempre eu vou mostrar de acordo com aquilo que eu quero, justamente porque esse meu objeto de estudo, né, ele é um ser pensante. Então tem todos esses, então o Allan Kardec foi pensando tudo isso, ó, se a gente for apresentar, né, se a gente for primeiro apresentar os fenômenos através, né, através de uma mesa mediúnica, por exemplo, vai ter muitos erros, a começar de como eu vou montar essa aula, como que eu vou montar essa apresentação, né, se eu dependo até do outro espírito, que é um ser pensante que goza de uma inteligência à parte, de uma consciência à parte, de uma liberdade à parte. Né? Então, já não é tão fácil assim eu lidar com todas essas questões. Agora, se eu já tenho esse aluno que ele recebeu durante, que não é mais novato, que ele já recebeu durante muitos anos, ou pelo menos uns 3, 4 anos, né, estudo bastante, né, e amadurecimento também espiritual, moral, né, para que ele possa, quando tiver em contato com o fenômeno, saber interpretar esse fenômeno, saber manipular e saber com quem está lidando, principalmente, aí a questão muda de figura, né? Então eu não vou estar realmente fazendo isso que o Allan Kardec está colocando. Começa pela teoria, para depois você apresentar esse fenômeno. E aí depois, nos itens finais, a gente vai ver, o fenômeno é importante. Ele tem que ser apresentado, mas ele tem que cumprir uma etapa antes. É isso que ele está falando aqui. Alguma pergunta, pessoal? Comentários? Vocês também leram o item, né? Pode falar, Sônia. Sônia. Pode falar, Sônia. Pode falar, Sônia. Acho que se você estiver Se falando, você não estiver estou falando, não ouvindo. estou ouvindo. Sônia, você quer falar Sônia, alguma você quer coisa? falar alguma coisa?
não sei se é Não sei aqui, se é aqui, mas eu não estou te ouvindo. mas eu não estou te ouvindo. Se você quiser escrever. Alguém mais, pessoal, gostaria de fazer algum comentário, colocar alguma dúvida, algum questionamento até esse item 31? Então, vamos seguindo aqui. E além, né, imagina se eu começasse pelo fenômeno, ele ainda né, está colocando, mostrando para a gente todos os empecilhos e as dificuldades que teríamos enquanto crentes, enquanto adeptos, né, a tentar mudar esse método, esse caminho aqui que ele nos apresenta. Fora que, imagina se eu tivesse que primeiro, né, explicar todas as faculdades mediúnicas, todos aqueles fenômenos, né, onde até o Allan Kardec já traz para a gente, nesse livro dos médios, né, ele já traz um catálogo, né, de análise de muitos fenômenos que ele teve contato. Aí ele fala, imagina se para cada turma, né, que eu tivesse de estudos espíritas, vamos colocar assim, eu tinha que colocar, né, uma mesma pessoa, né, ou pessoas com que tivessem, né, que abrigassem muitas qualidades ao mesmo tempo. Qualidades, aptidões, ele está falando aqui de faculdades mediúnicas, podemos mudar essa palavra aqui para a gente entender melhor. Ou seja, pessoas que tivessem o maior número possível, né, vamos colocar assim, em ação, né, de faculdades mediúnicas, para poder colocar ali, para como se fosse serviço como se fosse uma peça de laboratório, e ele pudesse, através deste fenômeno, poder mostrar, né, ou seja, para poder mostrar primeiro, né, antes de ir para a teoria, ele simulasse ali essas manifestações mediúnicas. Então, além disso, ele fala, além da gente ter, né, um médium que consiga, né, abrigar várias faculdades mediúnicas ao mesmo tempo, ou seja, que isso é muito raro, ainda mais se a gente, né, imagina se a gente mudasse esse método aqui e mudasse também o nosso modo de estudos espíritas, de estudar mesmo o espiritismo. A gente teria que, em cada sala, vamos colocar ali do nosso lado, por exemplo, né, ter médios ali, né, criasse laboratórios, onde a gente teria que ter esses médios que aceitassem, né, servir como instrumento de estudos, para poder ali exemplificar através, né, do exercício da sua mediunidade, para poder explicar para o outro como fosse reproduzindo esses fenômenos. Então, é difícil, né, por mais que a gente tivesse pessoas de boa vontade dispostas, né, a exercer esse trabalho, a essa função, seria difícil encontrar, a Kardec fala, seria difícil encontrar essa pessoa, né, esse médium, vamos colocar assim, que abrigasse todas essas faculdades mediúnicas. Então, mais um motivo, né, além de ser um caminho mais fácil, é mais um motivo a gente, né, ou seja, mais vantajoso realmente se começar pela teoria, né? E ele fala que quando a gente começa pela teoria, e é lógico, né, que no final, lá no último item, né, ele vai falar assim, olha, começa pelo livro tal, vai estudando isso, tais capítulos, assim por diante, né? Então, dá a entender, lógico, né, que ele não fala para a gente só ler, ele fala para a gente, ele fala que nós temos que estudar as obras. E a gente já está sabendo aqui, por uma experiência própria, que o estudo das obras duram anos, né? A gente não faz isso em 6 meses, um estudo completo da obra, de análise de itens, assim como a gente está fazendo. Então, demora. Então, dá a entender que se eu começar pela teoria, eu vou ganhar o quê? Além de conhecer, né, os princípios, me deixar ser convencida pelo raciocínio ou pela razão, né, como ele fala, eu vou ter tempo de amadurecendo toda essa teoria. Então, quando eu for analisar esse fenômeno, eu vou ter condições de poder ler, de poder entender e manipular essa situação. Né? Então, lembrando, né, gente, lembra quando a gente fez aquela análise lá da folha de rosto,
que esse livro aqui não é somente para o médium, ou seja, não é somente para aquele que realmente está atuando ali diretamente com a entidade espiritual, com o espírito, né? Mas é também para aquele que trabalha junto, ou seja, para aquele que está neste contexto com o médium. Então, ele também precisa desse conhecimento prévio teórico. Senão ele não consegue nem instruir, ele não consegue nem evocar, né, como era muito comum na época, ele não consegue trabalhar também, não só o médium, mas também aquele que está trabalhando junto com o médium, né? Então ele fala, se ele não conseguir, né, ele fala assim, se ele não começar pela teoria, ele vai sempre, nunca vai chegar no fim, ele nunca vai ter o sucesso, além de encontrar muitos obstáculos, né, além de perigos, assim como ele já coloca ali na folha de rosto que nós já estudamos, né. Então, ele retoma essa importância aqui, né, de seguir, de colocar realmente, por isso que o nome o nome desse capítulo é do método, né, da gente não poder furar esse método, né, então, o Allan Kardec ele já nos apresenta aqui o mapa e é o caminho que a gente tem que seguir e pronto. Então, ele fala, olha, começa pela teoria, então é exatamente assim que a gente tem que começar pela teoria, né, para depois, né, e ele agora ele tá explicando por que eu tenho que explicar, por que eu tenho que estudar a teoria primeiro. Um dos motivos, né, para que eu possa interpretar, para que eu possa, para que quando eu chegar na parte de experimentar os fenômenos, né, ou seja, de manipular os fenômenos, eu consiga fazer isso de forma mais segura e eu consiga interpretar, já até analisando e tentando sair, né, de alguns perigos e dificuldades, justamente porque eu já sei, né, ao manipular, né, ao estar em contato com esse objeto de estudo, que no caso aqui é o espírito através da comunicação mediúnica, eu já sei que eu posso ter alguns perigos disso, eu já sei de todas as dificuldades que essa prática, que eu possa, ainda mais como um novato, eu posso vir a ter. Então, e eu já sei como sair dessas dificuldades, caso aconteça isso, caso me aconteça isso, caso me aconteça aquilo, justamente porque a teoria já me deu toda essa base, né? Então, ele fala que eu preciso, essa teoria, esse corpo teórico, ele vai me dar uma experiência prévia, né, e um amadurecimento vamos colocar assim, mais efetivo para poder lidar com as questões mediúnicas. Por isso que é uma das vantagens, né, que ele coloca da gente começar pela teoria. E aí, pessoal, comentários? Vocês estão muito quietinhos hoje. Tá me ouvindo, Carol? Agora eu estou. Então, pronto. Não, gostaria de acrescentar que foi muito rico, né? Eu já tinha lido o livro dos médios, mas eu não tinha me deparado com esses detalhes. E é muito rico, assim, a gente, né, que eu comecei há alguns anos, e por mais que a gente leia, releia, eu acho que a gente tem que estudar, né? Porque para a gente ficar com essa teoria, o estudo vai levar tanto a elevação moral, como a prática também, e também como a segurança, né, quando a gente for falar com algum incrédulo, da gente estar sabendo aquilo que a gente está falando, né, senão a gente vira aquele espírito que sabe tudo, mas no fim não é nada, não consegue. Eu acho que essa prática de também colocar para as pessoas o conteúdo, o conhecimento, é uma prática também já, né, que a gente já está passando. Era só isso que eu queria colocar. Exatamente, Sônia, exatamente. Que é o que ele fala aqui, né? Outra vantagem, né? Que quando a gente conhece a teoria, né? Quando a gente passa anos estudando, né? Analisando esses itens, né? Capítulo por capítulo, né? Vendo, né? A gente está analisando assim, até a vírgula e um parágrafo, né? Quando a gente baixa essa ansiedade de querer logo estudar e conhecer o fenômeno né, e experimentar, que ele é importante, tanto que o Kardec deixou essa parte para o final,
isso nos últimos itens, mas ele fala aqui, né, que quando a gente conhece pela teoria primeiro, a gente consegue enxergar primeiro por que eu estou estudando o espiritismo, qual é o grande objetivo. Que o grande objetivo não é somente, né, eu saber lidar com a questão mediúnica, ou poder exercer como médium ou como qualquer outro trabalhador, né? Mas é também entender qual é esse alcance moral que essa doutrina, vamos colocar assim, já falando o nome de doutrina, ou o espiritismo, né, como seja, ela como um todo consegue, qual é o grande objetivo dela que ela tem para a minha vida, para aquele que eu estou ensinando, ou aquele que está compartilhando comigo essa conversa, esse diálogo, né, para todos, né, para todos aqueles que que teve a chance, né, de conhecer, de estudar o espiritismo, que é o que ele fala aqui, né? A gente consegue enxergar, né, a teoria, né, pela essa teoria que está muito bem amarrada, que a gente consegue realmente saber, né, passar realmente o que a gente aprendeu, né, daquilo que a gente já foi convencido, né, e a gente passa para frente. Então, não é somente eu saber lidar, então eu vou passar na teoria, porque quando eu for um médium, ou quando eu conseguir, ou quando eu for uma pessoa que pesquisa, um pesquisador, né, da mediunidade, um autor, que seja, como eu vou atuar, como que eu vou viver essa parte, não é só para eu conseguir interpretar aquele fenômeno, mas o estudo espírita, né, vai muito além de eu conseguir reinterpretar, né, e ler essas comunicações, essa manifestação, né? Tanto que, como se o Allan Kardec quisesse dizer assim para a gente, olha, realmente, como ele já fala, né, a força realmente está no quê? No nosso, para ajudar o nosso progresso, né? Tanto que é o que ele fecha o livro que a gente até comentou, né, que ele fecha o livro dos Espíritos falando isso, né? Qual é o grande serviço que o Espiritismo pode dar à humanidade, ou seja, a todos nós, né? É servir o nosso progresso, inclusive moral, principalmente moral, né? Ele não escreveu o que era para a gente, além de também cumprir esse objetivo de ciência experimental, né? Mas ele não escreveu, por exemplo, ou não enfatizou que seria para a gente saber manipular e analisar todos os fenômenos mediúnicos. Não, era para que a gente pudesse, um caminho, né? Um instrumento para que a gente pudesse exercitar a nossa moral, né? A nossa fé. Né? Então, e ele só consegue, pelo menos por esse método que o Allan Kardec nos apresenta, a gente só consegue ter essa luz, essa clareza, se realmente a gente primeiro começar pela teoria. Por isso que é uma das vantagens de se começar pela teoria. Mais alguém, pessoal? Gostaria de fazer algum comentário? Ou alguma questão? Eu queria falar. Pode falar. A Graça quer falar primeiro? Pode falar, Graça. Depois eu Pode falo. falar, Graça, por favor. Não, vai ser rápido. Eu só queria comentar o seguinte, a gente estudando, é lógico, a gente, né, com o tempo, a gente vai amadurecendo e o estudo vai sendo compreendido de uma outra forma, né, a gente vai tendo uma melhor capacidade de compreensão, mas também, à medida que você vai aprendendo, e mesmo para quem está começando, com o conhecimento teórico, você vai se deparar, às vezes, com um fenômeno mediúnico, a partir do momento que você entra em contato, você tem a possibilidade de compreender as questões morais, né, que podem ser vistas naquele fenômeno. A questão da caridade mesmo no trabalho de uma mesa mediúnica, e de que aquele fenômeno não é um espetáculo, e que a gente está vendo aquilo ali como uma manifestação de alguém, que a gente ou vai ajudar, ou a gente vai receber esclarecimentos. Então, essa tranquilidade, eu acho um equilíbrio que a teoria, e ao longo do tempo, né, o amadurecimento também da gente, vai trazendo para esses fenômenos, que eles deixam de ser mesmo fenômeno, vamos dizer assim, e passam a ser
umas expressões assim da vida das pessoas desencarnadas, e é mais nesse sentido que eu fiquei pensando aqui, o que a teoria nos ensina e nos prepara para essas situações. Só isso. Exatamente. É isso mesmo. Pode falar, Sérgio. Não, eu só queria comentar, né, porque a grande fase do macro laboratório mediúnico, né, que Kardec utilizou lá, ele tinha toda uma estrutura, né, Espírito São Luís comandando a sociedade, médios, né, que encarnaram com aquele propósito. Teve um períodozinho ali, logo em seguida, ou meio que durante, que teve aquela experiência, que foi até na Inglaterra, de William Crookes, né, que aí teve o espírito de Kate King, né, utilizando Florence Cooks, né, e aí explorou o máximo dos fenômenos, né, de comprovação. Passado aquilo, como Kardec diz, o que interessa foi a filosofia que ele construiu em cima desse trabalho mediúnico. Hoje, se a gente tiver a pretensão de, numa reunião mediúnica de um centro espírita, seja lá qual for, e seja qual for a mediúnica, com melhor equipe ali, é muita pretensão a gente pensar em alguma coisa nova que vá refletir na filosofia espírita, que ela já foi construída, né? Sim. E o grande objetivo é o que você falou agora, o nosso progresso. Fomos criados simples, ignorantes, e a fatalidade é a plenitude, né? O espiritismo é para o espírito, o progresso do espírito, né? Exatamente. Não é isso? A gente tem que deixar um pouquinho a forma de lado e nos preocupar mais em melhorar, né? Em sermos melhor amanhã do que hoje. Lógico, como a colega falou agora há pouco aí, se eu estou numa mediúnica, é claro que você vai atender ali com carinho, se você está lá no atendimento fraterno, é a mesma coisa, mas a gente tem que pensar o quê? A mediúnica hoje, o trabalho é um trabalho de caridade, não é um trabalho de criar novas, achar que vai montar uma estrutura, que vão vir ali livros fabulosos, trazendo coisas novas, que não é, vai ser mais um livro, mais uma comunicação. Isso. É porque, como você falou, né, Sérgio, o Allan Kardec, na época do Allan Kardec, ele tinha, né, vamos colocar assim, as pessoas que estavam ali com ele, né, tanto os espíritos, tanto encarnado, desencarnado, tinham um propósito diferente do nosso agora, né? Sim, Né? era a época da inclusive, codificação, né? Tinha toda uma da estrutura. codificação. Jesus coordenando tudo. Olha o desvio que a gente tem de achar que tem uma mediúnica hoje com algum privilégio especial. Não tem o nosso exercício. Não tem, outro, olha, né? a gente tem que ver que a gente é pequenininho, isso é muito importante, né? Exatamente, o nosso exercício, seja, como a Graça falou, né? Seja um atendimento fraterno, seja um médium ali no contato, né, do grupo mediúnico dele, qualquer função que a gente atua, vamos colocar assim, dentro do movimento prático, né, espírita, é a caridade, né? Sim. Que é a transformação moral, né? Que a gente consegue enxergar, mesmo nesses capítulos mais, Dona Kardec, né, dos livros mais técnicos, mas ele, o tempo todo, ele está falando, olha a moral, né? Olha algo além daquele que é enxerga algo além de uma comunicação mediúnica, né? Mesmo no livro próprio, né? Esse livro, vamos colocar assim, o mais específico para o médium, né? Mais para esse espiritismo experimental, né? Tanto que o próprio, né, a gente sempre separa, né? O que é o espiritismo, a gente separa do nosso movimento espírita, que está muito, né? Acho que enquanto o espiritismo sobe de elevador, o movimento vai de escada, né? A gente está sempre atrás, né, justamente como somos imperfeitos, né? Tivemos muitos, como a gente comentou na semana passada, personagens com Bezerra de Menezes, né, que vieram também com esse objetivo, né, de nos trazer muitas coisas novas, né, de forma de como a gente vivenciar o espiritismo, mas a gente está muito há até pouco tempo atrás, eu tive colegas mesmo que terminaram o curso EJA comigo, quando eu fiz o curso EJA, que depois, na época, né, pelo menos no nosso lá era só 3 anos, e ele chamava científico, fazia,
e as pessoas falaram assim, eu acho que eu vou sair do centro, porque eu fiz o curso, eu não me tornei médium. Então, eu vou sair. É como se, eu não, como se o trabalho dele não prestasse, né? Ou seja, Sim. ele não entendeu, como o Kardec colocou assim, né? Eu não foi convencido o suficiente no sentido de perceber Sim. que não é uma fábrica de médiuns, né? Apesar da gente falar brincando isso. Mas se Não é você uma chegar para fábrica, uma né? pessoa dessa, Carol, e falar assim, isso é muito comum, você lá no fraterno, a pessoa sempre chega, e pela conversa, a maioria quer saber se ela é médium. Fica, estou sentindo isso, o que você acha? Será que eu sou médium, né? E a pessoa sai, às vezes, decepcionada, que você vai dizer para ela que, olha, fica aí, assiste a mediúnica, vai tomando passe, se começa a Sim. estudar tudo, a gente não fica criando essa, né? Vai estudar primeiro, né? E só que a pessoa, às vezes, não volta mais, né? Mas paciência, não é isso? Sim, Porque se você falar para a pessoa... justamente porque a gente valoriza muito essa questão do médium, né? Como Exatamente, se e o mesmo médium assim, fosse o principal trabalho. e aí, se a pessoa, vamos dizer que a pessoa tem essa disposição para ser um médium, ou já é um médium, só vai desenvolver. Sim. Mas Uhum. o médium, o que é o médium? É só um intermediário, ele não tem nada intelectual dele ali. Exatamente. E aí, quando fala que ele vai ser médium, aí ele quer já também ser um grande psicógrafo. Você está me entendendo? Então, essa humildade que falta para nós, às vezes. Né? Sim. Eu não tenho a mediunidade ostensiva e dou graças a Deus, porque será que isso não é para me proteger? Será que eu não tenho tantos problemas aí para ser resolvido que se desse uma abertura eu não estaria todo atormentado? Exatamente. Né? Às vezes até bom, né? É até Não bom não ter é uma isso tão proteção, às latente, vezes né? vem como proteção. Você Sim, veio sim. com a pineal fechadinha ali. É melhor ficar. Exatamente, né? E ainda a FEB mudou, tem mudado muito isso, né? Até o nosso lar que segue todos os caminhos da FEB, né? Essa questão, assim, até de esticar mais o número né, de esticar mais os anos, até chegar numa prática mediúnica, né, os capítulos que a FEB sugere que a gente, por exemplo, ministre lá no EJE, né, os grupos de estudos como nós temos agora, online, presencial, ou seja, cresceu isso bastante. Então assim, o movimento espírita está muito, lógico que não está perfeito, mas já deu grandes passos. Sim. Né? Então, E aquele tem que bastante desistir no coisa meio do boa sendo. caminho, que não tiver paciência, não é o momento ainda. Sim. Aquele que chegar lá na frente é porque ele quer mesmo se aperfeiçoar. Porque muitos vão desistir e vai acabar indo para algum centro que não tem essa exigência, que tem centros que não tem essa exigência. Exatamente. Mas o nosso lar é o nosso lar. O nosso lar, né, não é melhor do que ninguém, mas ele tem a regra dele. Sim. Não é? Sim. Que é a regra da FEB. Que é a regra da FEB. Eu falei isso, inclusive, na última aula lá. Olha, se a FEB se reúne com todas as federações, as últimas reuniões foram com as 26, né, instituições, e elabora um programa, ele, de alguma forma, é um consenso, né, razoável. Tentar buscar essa unidade, né? Essa unidade. Então, será que a gente está tão assim que a ponto de você mexer nesse consenso? Ele pode não ser o melhor, mas é uma diretriz boa a ser seguida. Exatamente. Não é? Já é o caminho, e já melhorou muito, né? Antigamente era só 6 meses de estudo de teoria, agora está 3 anos, já, pelo menos aqui no nosso lar, né? Então, olha quantos passos, né? Olha quantos passos nós já estamos dando. Então, não é à toa, né? Porque às vezes a pessoa se sente desanimado. Tem algumas casas espíritas que eu fui até conversando com alguns colegas que são espíritas que moram em outras cidades, tem 5 anos em algumas capitais. Sim. Né? Então, eu acho isso bom, né? Apesar de, mas 5 anos antes de dar um passe, mas para você dar um passe, para você ser um médium passista, olha quantos estudos você tem que ter. Em 5 anos tá bom, é um tempo até que razoável, né? Que a pessoa acha que é só estender as mãos lá, tá tudo resolvido. É só estender a mão, né? Exatamente, né? Então, é incrível isso, e o Allan Kardec já falava, né, a gente já consegue enxergar, né, toda essa conversa que a gente está tendo, né, pessoal, que é para a gente ver, olha como o Allan Kardec já enxergaram isso, né, o Allan Kardec, vamos colocar essa codificação, né, já nos trazia esse alerta, né, sobre a importância do estudo. Sim. Pode falar. Olha, você vê um médico, por exemplo, uma pessoa que realmente ela tem a propensão, e ela começa sem estudar,
Isso pode custar muito caro para ela. Ela não tem a Sim. paciência, vai, chega lá, acabando, né, tendo a obsessão, aquelas coisas todas, vai sofrer A muito, obsessão às vezes não se corrige, às vezes não consegue consertar isso nem nessa encarnação. Exatamente. Assim, eu acho, e infelizmente, né, você trabalhar com médiuns, eu acho que, por exemplo, né, eu que estou atualmente como departamento, um exemplo bem prático. Trabalhar com os grupos mediúnicos, tem, né, por exemplo, a Thelma também trabalha com eles, né, pode até complementar o que eu estou falando, é super difícil você trabalhar com médiuns, né, mesmo sendo um colega seu de grupo público, mas quando fala de mediúnico, é extremamente, né, ainda um assunto que eu falo, gente, vai ler o capítulo, vai lá estudar com a gente lá na segunda-feira, né? Que ele está trabalhando sobre essas questões, né? Então, por exemplo, falei do grupo mediúnico, até de cursos, logicamente, como é um irmão nosso, não vou expor o nome dele, mas na semana passada, né, como veio tudo para o departamento, esse irmão do nosso centro chegou e falou assim, Ana, é o seguinte, os outros colegas que você colocou para dar curso comigo, eu quero saber quais são as faculdades mediúnicas que eles têm, se eles têm a mesma capacidade que eu, porque eu sou médium disso, já li tanto isso, eu tenho mais de 40 anos de mediunidade, ou seja, o curso mediúnico, eu sei que tem essa questão, na ementa, essa questão de você passar essa questão prática e formar médios para grupos públicos, mas não é só isso. Olha quanta coisa a teoria mediúnica nos dá, né? Ainda, infelizmente, temos essa... por isso que eu falo, gente, o estudo faz a gente enxergar todas essas coisas, né? E às vezes esse irmão, Thelma, vou só fechar aqui, às vezes esse irmão tem tudo isso, mas está alucinado. Exatamente. Não é que ele é produtivo, não estou falando que é o caso dele. Sim. Aí o que acontece? A pessoa sai e vai montar um centro. Exatamente. Assim. Exatamente. Pode falar, Thelma. Uma coisa que eu percebo, assim, que infelizmente ainda ocorre muito nas nossas fileiras, né? É a questão do melindre entre os trabalhadores, né? Entre os médiuns, um querendo ainda, infelizmente, ser melhor que o outro, e recheado de títulos, né? E querendo os seus pares, né? Não percebendo que a doutrina é muito mais do que tudo isso aí, essa fogueira de vaidades, né? E estava vendo aí, eu sei falar, não é médium ostensivo, né? A maioria dos médiums, quando chega na casa espírita, eles querem ser médiums ostensivos e querem ser médiums de cura. Imagine eu trabalhar numa casa espírita e não ser um médium de cura, né? É o que mais a gente ouve, não é, Ana? Tá aí a Darcy também tem com a gente hoje, né? A Darcy tem bastante tempo aí, né, Darcy, atendendo também a esses nossos irmãos, né? E como que a gente encontra, assim, tantos irmãos ainda fascinados, né? Fascinam-se com a própria beleza. Né? Então, gente, ser médium é muito mais que isso, não é... Na realidade, ser médium não é um privilégio, não. Eu também vejo. Não é? Sérgio disse muito bem. Como é que é, Sérgio? Você falou, ainda bem que eu não sou médium ostensivo, faço suas minhas palavras assim embaixo. Mas mesmo assim continuamos médium, não é, Darcy? Sim, médium a gente é, né? Mas eu penso assim, que o que acontece, o que a gente vê, por exemplo, é quando as pessoas, o médium de cura, por exemplo, eu conheço pelo menos uns 3 na região norte que já montou e já se perdeu em menos de um ano. Sim. Né? 1000 pessoas, sábado e domingo, aquele movimento enorme, só que a federação lá, por exemplo, ela não entra como grupo da federação. Quer montar, ela monta, mas não fala que é da FERO. A FERO não chega a se filiar, né? Não filia.
e tal, cirurgia, não. Não pode, até não. E agora, depois do que aconteceu, infelizmente, lá com o João de Deus, aí que ninguém vai querer mais mesmo, é só problema. Nossa, né? É por isso que a gente fala, né? Tem que sempre separar o espiritismo da doutrina espírita. Aliás, o espiritismo do movimento espírita, né? E até essa consciência, para a gente conseguir separar, né? É só a teoria que nos dá, né? Porque o próprio Kardec já começa, né? Explicando, né? Já criando o primeiro movimento espírita, vamos colocar assim, em Paris, e foi se estendendo ao mundo até chegar ao Brasil, né? A gente só consegue pela teoria mesmo, de ter esse senso, né? Pode falar. E hoje, José, inclusive, eu já saí do ar aqui. Hoje, inclusive, se deixa, as pessoas vão criando. Vem fluidoterapia, vem cromoterapia, vem reiki, vem não sei o quê. E eu vou lá nas obras básicas, eu não encontro em nenhum lugar isso. Eu encontro só passe. Se alguém um dia achar lá, por favor, me aponte na Revista Espírita e nas obras básicas, qualquer uma dessas atividades. Nada que toque a mão. A mão é distância, qualquer coisa é distância, é energia. Né? E aí está tendo um monte de processo. A fluidoterapia, a gente pode até encontrar uma base em Kardec, lá na Gênesis, o famoso capítulo 14, quando vai falar dos 7 centros de forças, né? Onde que poderia, os fluidos são assimilados os nossos 7 centros de forças, mas, obviamente, sem o toque, né? Mas sem tocar. Eu fui um dia na fisioterapia, eu fiquei horrorizado, eu falei, meu Deus, estão tocando, onde que fala isso? É totalmente médium indisciplinado, né? Né, um médium passista indisciplinado, né? Até uma pessoa inconveniente, né? Que, sem senso, né? E sem senso, que achar que a mão dele tem alguma coisa de especial que vai, precisa dele tocar. Que vai, né? Ou seja, faltou a teoria, né? Ele não entendeu que é de perispírito para perispírito. Não, o corpo físico estaria atuando, logicamente, na combinação fluídica, mas não é o toque, né, em si que precisa. Que vai garantir a transmissão fluídica. O Zé Roberto ergueu a mão. Sim, pode falar, Zé Roberto. Não, tá ótimo o assunto, eu estava ouvindo aqui, e eu queria voltar um pouquinho à questão do método, para a gente ver que a doutrina espírita, o espiritismo, vem muito de encontro com o ensinamento de Jesus. É só nós voltarmos um pouquinho no Evangelho, quando Jesus operava o seu fluido magnético, né, os ditos, entre aspas, milagres, né, materiais, ele não se preocupava com isso. O que ele pedia para aquele irmão que recebeu aquela benesse, ele falava, não precisa estar espalhando isso. O que ele pediu para os apóstolos e discípulos? Que levasse a boa nova, levasse o evangelho, levasse o ensinamento moral a todos aqueles que estavam necessitando esse ensinamento moral. Então, é isso que Kardec, no método, ele fala. Primeiro, a parte teórica. Nós temos que evoluir como ser humano, como espírito. O fenômeno que é material, realmente, como vocês comentaram, no início da decodificação espírita, foi importante para mostrar o lado espiritual, que existia algo diferente. Tudo natural, nada sobrenatural. Mas aí a gente volta, né? O próprio Kardec comentando o ensinamento de Jesus, sempre o lado moral. Né? Eu sempre comento, eu gosto de comentar, espírita amai-vos, espíritas instruí-vos, sempre pelo lado moral, lado espiritual, né? Então, isso é muito importante. E esse método, né, que Kardec estipula, vai muito de acordo com os ensinamentos de Jesus. E não é diferente que a equipe que comandava toda essa decodificação é espírito de verdade, né? Eu só queria deixar esse comentário para todos nós. Então, poderia apresentar uma outra forma, né, Zé Roberto? Ele poderia apresentar um modelo muito diferente, né? Perfeito. A codificação, né? Exatamente. Sim. Muito.
Esse paralelo foi extremamente importante. Mais alguém, pessoal? Então, temos que começar pela teoria, né? Já vimos aqui vários exemplos, colegas falando, né, que quantos perigos e inconvenientes, até fugir mesmo desse grande objetivo, né, como o Zé Roberto colocou aqui para nós, seria se a gente ficasse só analisando e experimentando os fenômenos, né, brincando com eles e manipulando, sem ter essa teoria prévia. Então, começar pela teoria, então, este deve ser o caminho, né? Então, esse é o primeiro, é o segundo ponto, além de eu analisar o perfil do meu incrédulo. Agora, né, só que ele nos penúltimos itens, né, que é o 33 e 34, ele vai falar que, apesar da gente começar pela teoria, o fenômeno, analisar o fenômeno e estudá-los os fenômenos, é o que ele fez, inclusive, na segunda parte do livro dos Médios, é importante. Também tem a sua importância, né? Não é à toa, por exemplo, que o espiritismo, quando chegou em outros países, a gente pode ver pela história, né, o impacto que outros países tiveram, não foi o mesmo que o nosso, né? Como, por exemplo, o Sérgio falou, né, que o espiritismo aqui, ele se tornou, né, a gente avançou muito, ou pelo menos tenta abraçar muito essa questão moral, eles tentam enxergar essa parte, né? Em outros países, por exemplo, ainda se fazem laboratórios com médios, ainda se manipulam os médios de forma diferente, ou seja, isso é uma questão de cultura de cada país, da forma como aquele pessoal, né, que aqueles outros irmãos enxergam, mas também tem o seu motivo, ou seja, também estudam esses fenômenos. Então, eles não estão tão errados assim, podem não estar completos, né? Mas eles não estão tão errados assim, porque realmente tem uma importância, o fenômeno em si, ele tem uma importância, inclusive para poder, né, para poder fazer essa ponte né, quando eu apresento a teoria primeiro, e depois eu apresento esses fenômenos. Então, ele tem a sua importância e o seu papel, né? Então, ele vai dizer, quando eu estou explicando a teoria, expondo os princípios, lendo os livros, né, e depois eu apresento a teoria, o fenômeno, né, ou seja, os fenômenos, eles não podem faltar, porque eles vão o quê? Subsidiar essa teoria. Então, eu explico a teoria, é igual mais ou menos quando a gente, por exemplo, a gente falou do passe, né, por exemplo, quando a gente faz o curso de passe, ou quando a gente faz o curso de qualquer outro, né, atendimento que a gente faz na casa espírita. Mas vamos falar do passe, por exemplo. Quando a gente faz o curso de passe, ou a gente está ministrando ou cursando o curso de passe, o que a gente faz? A gente dá a teoria, segue esse mesmo método. Primeiro eu apresento a teoria, vou, né, vejo as questões de fluidos, faço uma parte histórica, né, eu vou lá em Cristo, como o Zé Roberto colocou agora, eu vou lá em Cristo, depois vou em Mesmer, aí vou em Kardec, aquela coisa toda, apresento todo um corpo teórico. Depois eu apresento muitas questões, ou seja, alguns casos que ficaram famosos, alguns casos de cura, né, podem, como a Thelma falou, nem todos têm a mediunidade de cura, mas a mediunidade de cura, ela existe, apesar de ser rara, como nas palavras de Kardec. Então, a gente vai trazendo alguns casos, alguns fenômenos, ou seja, alguns exemplos para poder, o quê? Para eu apresentar que tem, ou seja, que essa teoria que eu apresentei, eu tenho como jogá-la no mundo prático, ou seja, fazer ciência experimental dela. É por isso que a gente muitas vezes apresenta e até simula uma cabine de passe, por exemplo, né? Quando a gente está fazendo o curso, quando a gente está fazendo o curso mediúnico, né? A gente não vai simulando algumas práticas também, apresentando e ao mesmo tempo estudando a teoria e apresentando alguns fenômenos, né? Vendo filmes, estudando, experimentando de fato ali com o instrutor que está me ajudando, né? Então, ou seja, é importante. Apesar de eu não começar, né, apresentar o fenômeno de forma seca, sem nenhum conhecimento teórico prévio, mas eu preciso trazer ele também para o meu diálogo. Eu preciso também apresentar
né, até para aqueles que precisam, tem algumas pessoas que, para serem, alguns incrédulos, vamos colocar assim, para eles se sentirem convencidos, eles precisam de que a gente faça essa ponte, até mesmo que fica compreensível, sabe quando você explica com exemplo, e a pessoa fala, agora sim eu entendi, é assim que funciona, agora a ficha caiu, agora eu estou começando a compreender. Então, assim, tem também esse lado pedagógico, né? Ele serve para eu poder, vamos colocar assim, para eu poder exemplificar mesmo a teoria. Então, ela é importante, né? Apesar de eu não, vamos colocar assim, ser o mais importante ou começar de forma seca, eu também tenho que trazer para o meu estudo espírita, para esse meu diálogo, ou essa conversação, como a Allan Kardec colocou, a apresentação do fenômeno também. Pode falar, Sérgio. Não, é só para corroborar nesse sentido mesmo, porque se a gente fizer em sentido o contrário, ou seja, primeiro o fenômeno, depois a teoria, nós vamos estar querendo redescobrir a roda. Nós vamos estar perdendo tempo. Não é? Porque o fenômeno vai vir, você vai ter contato com o fenômeno, sim, mas quando você tiver, você já tem uma explicação para ele. Você não vai descobrir a roda. Redescobrir a roda, né? Eu acho que alguém já inventou, né? Trouxe mastigadinho, está ali, já está pronto. Você pode até ver se aquilo encaixa mesmo, mas essa é a ideia. Não estou desprezando o fenômeno, mas quando ele chegar, quando você for com ele, você já tem toda uma base teórica, estrutural, que vai facilitar a compreensão dele, porque senão você vai ir para o misticismo. Exatamente. Né? Não é isso? Vai cair em outros sistemas, que inclusive que o Zé Roberto vai falar a partir do próximo encontro, né? Vai cair em sistemas de pensamento que... Um exemplo prático, vamos supor que hoje uma pessoa pode acontecer lá, uma mesa movimentando na casa dele. Se ele já sabe disso, ele vai lá no livro aqui, nesse livro, ou então vai lá no Gênesis, ele vai ver que é o fluido, que vai estar misturando ali com a força do espírito. Ele já tem a teoria, senão ele vai começar a montar o sistema dele. Exatamente, vai começar a criar, né? Um sistema exatamente, é isso mesmo. Então, se ele já sabe, né? Se ele, né, por exemplo, se a gente tem, né, quem tem a mediunidade de efeito físico, né, como o Sérgio colocou, né, que faz a mesa girar, o copo cair, aquela coisa toda. Se você já tem a teoria, a teoria, esse fenômeno você consegue até entender, e isso não se torna algo fora do comum ou sobrenatural, né? Você já sabe que o seu perispírito, nesse caso, você tem essa faculdade, você doa essa questão fluídica para esse fenômeno acontecer, por esse físico, né, material, né? Sim. Começar a jogar pedra no telhado da tua casa. Né? Exatamente, né? Exatamente. E a questão também dos efeitos físicos, né? Por exemplo, tem alguns médiuns que começam até a estudar, né? Vamos colocar assim, a desenvolver a sua faculdade mediúnica em um curso próprio, específico, seguro, né? Essa mediunidade você começa até a aprender a controlar. Né, porque dizem, porque o médio de efeito físico não tem como controlar, parece coisa de filme, né, a vassoura fica caindo, mas eles têm um certo controle, né, quem é médio de efeito físico sabe, parece que você vai amadurecendo também, né, você vai estudando sobre os fluidos, né, você vai, esse fenômeno não é uma coisa, né, fora do comum, assim, né, você vai conseguindo manipular. Falamos como exemplo do médio de efeito físico, mas todos os fenômenos, né, seja um médio de cura, seja um médio de, né, e quando a gente vai estudando, né, a gente vai vendo as implicações morais que tem o compromisso mediúnico, né, aí a gente vai até Cristo, então a coisa está ficando mais pesada, né, estamos falando aqui com um grande chefe, vamos colocar assim, né? Então, né, vai vendo as consequências dos seus atos, aquela coisa toda. Então, vai ficando mais difícil, né? E até por esse lado de compromisso moral, mas, ao mesmo tempo, a gente não vai criando tantos sistemas, né, Sérgio? A gente vai
conseguindo, né, é isso que eu estou sentindo, eu acho que eu tenho essa faculdade mediúnica, por quê? Porque a teoria ela já nos deu essa segurança, né, essa segurança. Mas, né, como ele colocou aqui, o fenômeno, então, ele é importante, primeiro, né, no item, né, nesse item ele fala, porque ela vai me servir para conseguir fazer essa ponte entre a teoria e o fenômeno, que também vai me trazer um aprendizado, analisando o fenômeno, lógico, tendo já essa bagagem, já trazendo na minha malinha essa teoria, né? Ou seja, o fenômeno vai ser somente mais uma instância para eu poder aprender mais aquele conteúdo, e depois, aqui no próximo item, ele vai completar, o Kardec complementa, dizendo, olha, também a gente não pode desprezar os fenômenos, porque eles também servem como um meio de convencimento, como se ele fala assim, a gente seria ingênuo, vamos colocar, se a gente acreditasse que somente eu convenço o outro através do raciocínio. Para que eu possa apresentar muitos fenômenos espíritas ou mediúnicos, né, eu tenho que realmente recorrer ao uso, né, à demonstração desses fenômenos, ao estudo e análise até de grandes fenômenos, como as mesas girantes, né, de marcos históricos, assim, que é importante a gente estudar, né? Quando a gente estuda, normalmente a gente estuda como um fato histórico. Né, Allan Kardec foi lá, estava no salão em Paris com o amigo dele, conversando, e aí, de repente, a mesa começou a girar. Mas tem todo um estudo, né? A gente começa a ver o estudo que o Allan Kardec tinha antes, qual foi o primeiro olhar que ele teve. Não é um estudo só histórico, eu consigo tirar de um estudo de um fenômeno, né, de mesas mediúnicas, dá para a gente formar um curso só de estudos de mesa mediúnica, né? Só daquele período, voltar lá naquele século e ficar estudando como eles estavam estudando, né? Não estou, lógico, reproduzindo a mesa aqui, né? Vou lá no nosso lar, ver quem é o médium de efeito físico, botar a mesa, né, diante do meu colega ali do centro e tentar ali uma evocação para que a mesa, né, do centro comece a rodar. Não é exatamente isso. Mas quando eu começo a estudar também os fenômenos que vão ter, né, vamos colocar assim, o objetivo de me instruir, eu vou conseguir tirar vamos colocar assim, muitas informações, não só históricas, mas também de estudo, né? Foi através das mesas girantes que a gente consegue descobrir que o Allan Kardec já tinha um estudo sobre fluidos, que o estudo sobre fluidos, o Espiritismo abraçou, né? E depois a gente vai ver, né, quando for estudar lá, a Gênese, ele complementou, vamos colocar a ciência espírita, né? Mas já tinha um estudo prévio, já era uma ciência independente. E como que a gente sabe tudo isso? Até estudando as mesas girantes, né? Como Allan Kardec observava, ele tem muitas anotações, como ele fala, os primeiros 50 cadernos, né? E a gente vai ver que muito tinha a ver com teorias científicas que ele estava estudando antes. Ou seja, só de análise de fenômeno, né? Então, é importante, né? Ou seja, a gente não pode, uma coisa é começar pela teoria, né? Ele não está falando em nenhum momento aqui que a gente só pode estudar a teoria, não. Vamos começar pela teoria e depois analisar de forma mais madura o fenômeno, atingindo esses dois objetivos, né? Primeiro, que ele vai complementar e vamos colocar assim, exemplificar a minha teoria, e depois que eu já sei que eu não convenço somente pelo raciocínio, então eu vou também apresentar os fatos para que aquele meu incrédulo torne-se o quê? Um crente e um novo adepto. Alguma questão, pessoal? Então, terminando aqui. No item 35, deixa eu ver se mudou ali. Isso. No item 35, agora o Allan Kardec ele vai, né, terminou já de apresentar esses 4 elementos, né, do ensino-aprendizagem, desse processo de ensino-aprendizagem, né, que nós vimos. Ele vai colocar o quê? Uma ordem de livros, né, de leituras até então existentes na obra. Vamos lembrar, né, que o livro dos Médiuns é a segunda obra, né, vamos colocar assim, das obras básicas. Então aqui nós não tínhamos o Evangelho, nós não tínhamos o Céu e o Inferno, nós não tínhamos a Gênesis, assim por diante. Então ele não fez referência a essas obras que ainda, né,
ainda, né, até o presente momento, elas não tinham sido elaboradas. Então, por isso que ele vai começar com qual obra primeiro? O que é o que é o Espiritismo, que contém, né, como ele coloca assim, é uma apresentação, um apanhado geral. Eu apresento o Espiritismo, os princípios, de forma geral, né? Ele não vai aprofundar nos temas, não é um livro que, inclusive, não foi considerado uma obra básica, né? Mas, lógico que tem a sua importância, mas ele não é um livro que ele vai que vai cumprir o objetivo de nos trazer vamos colocar assim, um estudo mais longo e profundo, mais extenso. Não, ele vai apresentar de forma rápida, né, até mesmo como o livro ele foi construído, né, de uma forma rápida, e apresentar como fosse assim, como fosse um cartão de visita, onde você já bate o olho ali, você já vai saber mais ou menos o que essa nova doutrina, esse corpo doutrinário nos traz. Né? Então, é o que propõe o que é o Espiritismo, e é o primeiro livro que deveríamos ler. Depois, o livro dos Espíritos. Essa contém, né, a obra mais completa, né? Que, então, não tem como a gente fugir do livro dos Espíritos, né? Ele fala, é a mais completa, vamos colocar assim, é a obra-mãe de toda, né, vamos colocar assim, os 5 livros, né? Lógico que aqui ele não falou dos 5 livros, mas ele já colocou, e essa visão sobre o livro dos Espíritos não mudou, né? Ainda continua sendo a principal obra. Depois, né, a leitura do Livro dos Médiuns, que é o que a gente está fazendo agora, né, que vai trazer, ele repete, né, que é um guia completo, não só para os médiuns, mas todo aquele que queira, né, estudar o tema, né, o tema mediúnico, e também serve como complemento do Livro dos Espíritos. Tanto que muitos princípios vamos colocar assim, itens, né, e termos que ele colocou dentro do Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, ele vai trabalhando esses conceitos, ele vai acrescentando, vamos colocar assim, estendendo mais este assunto. Por isso que ele coloca como complemento do Livro dos Espíritos, né, colocando o Livro dos Médiuns. E já tínhamos até então alguns itens da Revista Espírita. Então, ele fala que é importante a gente ler a Revista Espírita, ler esses artigos também, não podemos deixá-los de lado, porque eles traz muitas explicações, trechos isolados, alguns depoimentos, cartas, fatos, que ele não conseguiu, né, logicamente, de forma metodológica, colocar dentro das obras básicas. Então, são textos complementares, como a gente fala hoje, que não devem ser desprezados. Devemos, né, ler, inclusive, ele fala, né, inclusive o futuro das outras obras, elas seriam comentadas dentro da Revista Espírita. Então, por isso que faz parte aqui do método, né? E quando a gente começa, né, a analisar, a gente começa, o que a gente pode extrair dessa grande caminho que o Kardec nos coloca, a proposta de leitura, né? Primeiro, né, a gente pode ver o bom senso do próprio Allan Kardec, né? Ele, né, obedecendo o método, né, que a gente viu lá em Descartes, né, que seria da gente começar pelo conhecimento menor, né, daquele até e o mais geral, né, ou seja, aquele mais complexo, e ele fez o que ele nos propõe aqui. Então, ele fala, primeiro vamos começar com uma obra mais geral, onde vai nos trazer um conhecimento mais com o objetivo de apresentar para a gente, como fosse uma sinopse, né? São tais, a ciência espírita é isso, não, o espiritismo é isso, é ciência, filosofia, todos os aspectos, os princípios, os objetos de estudo. Ele vai dando uma pincelada no livro, o que é o espiritismo. Depois que ele apresentou, aí sim estamos já preparados para ler o Livro dos Espíritos, que é essa obra de princípios, que é essa obra onde ele vai trabalhar, né, que se torna a obra mais completa e fundamental, que vai subsidiar as outras obras.
para depois, aí sim, ler as outras obras que são complementares, que elas, lembra que a gente estudou? Que elas vão sair o quê? As outras obras vieram como para elas servirem como fosse um estudo mais profundo ainda de cada parte do livro dos Espíritos. O livro dos Médiuns, essa que nós estamos estudando, é apenas uma delas, né, que faz ligação com a segunda parte da obra, né, que é a vida espírita, lá do livro dos Espíritos. Então, ele fala da onde a gente vê esse bom senso, né, do próprio Allan Kardec de nos colocar um passo a passo mesmo, né, e da onde a gente, né, que ele fala, né, que ele vai falar também da importância da gente nunca perder o estudo, da gente estar estudando sempre, né, tanto, né, principalmente o crente, o adepto, né, que tem a função de colocar o espiritismo na vida do outro. Então, ele fala da importância da gente ler as obras cruas mesmo, ou seja, da gente ir às obras como a gente está indo aqui, apesar de hoje, né, já temos muitas obras em livros escritos sobre as obras básicas, mas que os textos, né, que nunca podem superar os textos de Kardec, que esses já são claros e profundos, né, já trazem a verdadeira didática, né, ou seja, o pedagogo, o verdadeiro mestre, vamos colocar assim, está aqui em Kardec, apesar de termos obras extremamente brilhantes e complementares, e que falaram sobre Kardec, ou sobre as obras de Kardec, nenhuma delas substitui a leitura e nem a análise, né, o estudo mesmo das obras. Então, por isso que a gente tem que realmente seguir esse método, né, seguir esse caminho de estudo que o Allan Kardec já nos coloca, caso, né, a gente queira, né, ter como objetivo ter essa visão extremamente completa da doutrina espírita. Pode falar, Sérgio. Eu gosto muito, assim, de ficar bastante atento quando o Kardec fala para a gente, né? Olha que bacana quando ele coloca aqui, sobre o Livro dos Espíritos, né? Ele diz, contém a doutrina completa, como aditar os próprios espíritos com toda a sua filosofia e todas as suas consequências morais. E, indiretamente, ele está dizendo que, mesmo as outras, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, todos, se não tiver compatível aqui, tem coisa minha lá que não está muito legal, porque aqui está o que os espíritos se ensinaram. Olha Exatamente. e muito mais de qualquer outro livro espírito, seja lá de quem for, quem editou. Se não tiver de acordo, porque aqui está o cerne do espiritismo. E não sou eu que estou dizendo, ele está dizendo. Sim, ele mesmo está dizendo, exatamente. Né? Exatamente. Ele bota em dúvida, até, não é que ele bota em dúvida, ele não coloca esse peso no Livro dos Médiuns, nem na revista, e nem no que é o Espiritismo. Que o Livro dos Médiuns é uma questão aqui prática, é um guia. O que é o Espiritismo é um ensinamento resumido para aqueles que estão... Isso. O cerne da questão está onde? No Livro dos Espíritos. É a obra que... Não é? Depois Exatamente. Ele vai escrever as outras 3, mas vai ter do Espírito também, mas vai ter mais dele. Né? Sim. Aqui está o cerne da questão. Exatamente. Exatamente. Né? Por isso que ele fala, não avance o estudo espírita se você não tiver lido nem estudado o Livro dos Espíritos. Sim. Não avança, porque a gente vai conseguir, vai furar, né? Já furei o caminho, já pulei uma pedra, a principal pedra, né? Eu não posso, exatamente isso, né? Onde ele fala, é a obra mais completa, né? E é a única que é original, que realmente foi ditada pelos espíritos. Foi ditada pelos espíritos, exatamente, né? Até a forma como o livro é colocado, construído, né? Exatamente. E depois ele fala assim, né? Como está aqui no texto, as próprias palavras de Kardec, né? Ele fala, se a gente quer conhecer uma ciência, podemos colocar aqui um pensamento, qualquer outra palavra que a gente queira colocar aqui, né? A gente deve ler tudo o que estivesse escrito sobre ela, né? Então, lógico que ele apresentou os textos principais, as obras principais, colocando destaque, como o Sérgio colocou aqui, o Livro dos Espíritos, né? Ele fala sobre a importância a própria revista espírita, ou seja, tudo aquilo que foi escrito.
mas, né, ele fala, devemos ler, inclusive, os críticos, né, o pró e o contra, né? É lógico, né, acho que se o Allan Kardec estivesse reescrevendo hoje, ou seja, ou relançando, né, algumas notas, né, alguns textos complementares, né, ele ia ver que hoje, né, a gente tem uma quantidade de informação muito grande do que ele encontrou lá no século XIX. Né? Hoje, se Allan Kardec visse, né, o que se escreveu sobre o espiritismo, muita coisa, por perdão da palavra, mas textos ruins, totalmente que fogem da pureza, né? Até lembro daquela imagem que fizeram do Allan Kardec está assim, né? Ai, meu Deus, né? Tanta coisa que fizeram com o próprio espiritismo, eu acho que ele ia até piorar isso aqui, olha, ele poderia até falar assim, gente, vamos ler o pró e o contra, mas também, olha, cuidado com aquilo que a gente lê, né? Que é sempre o que o Zé Alberto fala para a gente, né? Cuidado com aquilo que a gente sempre lê, porque tem muita coisa que a gente, né, que a gente vai falar, não, esse texto não é sério, esse texto que vê a palavra, né, esse texto fere a pureza doutrinária, ou é antidoutrinário. Isso é extremamente importante, né, que a gente tem até no centro, né, que pertence até o departamento, né, que eu estou atuando, existe até um setor ali do departamento onde a gente faz o julgamento de obras que não né, que estão ferindo, né, ou que ferem, né, hoje qualquer um pode publicar uma obra. Eu posso escrever uma obra aqui, falar que é mediúnico ou não, e colocar texto espírita. Isso tem que passar por um critério, tem que passar pela FEB, tem que passar por um monte de coisas, ou seja, de pessoas que realmente estão capacitadas para poder julgar, né, aquele conhecimento. Mas hoje, eu pagando qualquer editora, é muito mais fácil. Por um lado, né, é o único livro da Kardec, tem um pró e um contra, né? Então, eles sempre têm que ler, e também podemos interpretar essa parte aqui, né, dele falando, né, que ele já sabia do impacto também que o espiritismo viria a ter, né, em outros, né, que ele sabia, pelo menos ele pretendia, e foi o que aconteceu, o conhecimento espírita evoluiu, né, foi, né, para outros efeitos, bateu em outros mundos, em outros países, como foi o Brasil. E ele sabia que viriam outros autores, que viriam outras obras, inclusive, e ele era contemporâneo, né, de outros autores que estavam escrevendo, né, juntos, né, já estendendo a ciência espírita, o conhecimento espírita, né, então ele já sabia que outros autores viriam, né, então, assim, e vieram, né, no Brasil, então, muitos médios, muitos autores espirituais vieram e trouxeram esse complemento. Então, ele dá espaço aqui nesse item para ter esse complemento, mas ele fala, olha, até porque ele é até humilde, ele fala, a gente não tem a pretensão de ser o único que vai trazer a luz. Virão outros autores que vão debater sobre esse método, que vão debater sobre qualquer outro princípio, né, do conhecimento espírita. Mas, né, caberá a nós, né, que, né, tá com a nossa, né, tá com o nosso juízo perfeito, nosso bom senso, a nossa razão, o nosso estudo em dia, para a gente conseguir separar o bom do mal e o verdadeiro do falso, né? Até porque, né, Ana, ele termina o capítulo assim. Ele joga Pode tudo, falar, sim. o espiritismo está em cima da razão, né? Se a gente pensar um pouquinho, existe uma razão universal, né, uma razão absoluta, que é Deus. As razões nossas são todas relativas, razõezinhas, né? Como essa obra foi encabeçada por Jesus, né, ele dizia, eu e o Pai somos o mesmo, né, no sentido que... Exatamente. Né, então, a gente parte da premissa que, sem querer lisonjear tanto assim o espiritismo, dizer que ele tem toda a luz aí, como diz Kardec, mas tem uma lógica, porque se Jesus encabeçou tudo isso, tudo está em conformidade com aquilo que Jesus trazia, então qualquer outra razão, vamos dizer assim, dessas micro-razão que somos nós, ela vai durar pouco tempo, ela não vai resistir também. Exatamente. Por isso que... Como a gente já viu, não teve ainda, a gente não tem ainda um contraditor que bateu de frente tão bom assim. Exatamente, não tem. Então, por exemplo, qual a ideia? Passa sobre o crivo da lógica e da razão. Pronto. Não é isso? Acabou. É um método infalível, né? Infalível. É um método infalível. E para fechar aqui, gente, aqui o último slide, sei que já passamos um pouquinho, tá? Mas só para a gente fechar tudo isso que a gente viu nesses 3 encontros, né? Lembrando que tinha, a gente sempre tem um objeto, né, um processo de ensino e aprendizagem. O objeto de ensino, né, ou seja, quem é meu objeto,
qual é o indivíduo que aprende, o indivíduo que ensina e o método, né, como que eu vou ensinar. E como que a gente pode resumir aqui que a gente aprendeu com Allan Kardec, os espíritos. O objeto de ensino ou aprendizagem é o espiritismo. O objetivo principal, né, é levar o quê? Qual é o meu fim? É levar que aquele incrédulo, né, ele fique convicto, ou seja, levar a convicção. O aprendiz é o incrédulo, nas palavras a gente repetiu nesses 3 encontros finais, né? O sujeito que ensina aqui é o crente ou o adepto, e o nosso método de ensino é o diálogo, né? Para que eu possa persuadir o incrédulo. Lembrando que eu tenho que primeiro conhecer qual é o meu incrédulo, saber que tipo de adepto que eu sou, e também qual o caminho que eu vou seguir, né? E sempre seguir, primeiro privilegiando a teoria para depois, para que eu possa, né, fazer a composição com o fenômeno. Então, em resumo, né, é isso que o capítulo, esse capítulo do método, né, com 35 itens, ele quis apresentar. Mas como o próprio Allan Kardec já falou, né, nem os nossos estudos aqui, apesar de a gente estar dialogando aqui, que é o nosso objetivo no grupo de estudo, nada substitui, gente, do que a leitura, tá, dos 35 itens, né, de palavra por palavra, ali, para a gente voltar e ler, para que a gente possa, na próxima semana, já estudar com o José Roberto os sistemas. Aí, já fechando essa primeira parte. Tá certo? Então, quem não leu ainda vai ter ainda mais... Aliás, vai 15 dias, né? Que semana que vem em recesso, pessoal, devido ao carnaval. Aí a gente volta na outra semana, mas a gente vou relembrar ali no nosso grupo de WhatsApp, tá certo? Pelo avançar das horas, pessoal, né? Que a gente já extrapolou aqui, vamos já fazer a nossa oração final. Temos algum candidato para finalizar o nosso grupo aqui, agradecendo a equipe espiritual que está nos ajudando, nos instruindo. Alguém gostaria de fazer a nossa oração final? Como diz José Roberto, um voluntário só, né? E de preferência encarnado, né? Ninguém? José Roberto, não tem ninguém para fazer oração hoje, hein? Vai ter que escolher? Eu vou fazer, então, a nossa oração, pessoal. Então, vamos continuar com os nossos pensamentos agora elevados. Primeiramente, agradecer a oportunidade de mais uma noite de estudos, pela essa troca de informações, de aprendizado. Agradecer ao nosso anjo protetor, ao nosso espírito protetor, de cada um de nós, que com certeza se faz aqui presente, nos auxiliando, nos instruindo o nosso espírito, para que possamos, Senhor, aprender todos esses postulados que o Espiritismo nos coloca a serviço do nosso progresso intelectual e moral. E pedir para que todos os nossos fluidos que estão aqui sejam colocados e transmitidos aos nossos irmãos que, infelizmente, por motivos diversos, não puderam estar presentes na nossa noite. Possamos, daqui a 15 dias, voltar novamente, cumprir o nosso programa de estudo. Que assim seja. Pessoal, muito obrigada. Tudo. Uma ótima semana. Bom recesso. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigada, Gustavo. Boa noite.